Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Nos últimos dias nós temos visto uma atuação muito forte de policiais, sobretudo policiais militares, nas questões da política da conjuntura. Nós vimos, por exemplo, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, um coronel da Ativa, ele se manifestar contra o governador do estado, contra o Supremo Tribunal Federal e a favor do presidente Bolsonaro e dos ataques que o presidente Bolsonaro desfere contra as instituições da democracia brasileira. Por conta disso, e não só por conta disso, mas por conta de uma série de outras manifestações e de sinais que vêm sendo dados pelas forças de segurança no que se refere a entrar na vida política do país, acendeu uma luz amarela, uma luz de preocupação com respeito à maneira como forças policiais podem intervir no processo político, quem sabe até intervir por meio da violência. Por conta disso, é muito importante discutir esse tema. O que é a politização das polícias? E para discutir esse assunto, eu convidei a professora Jaqueline Muniz. Ela é antropóloga, ela é cientista política, ela é professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do mestrado de Justiça e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Conflitos e Sociedade, o NEXO, também da UF. E ela também atuou diretamente na área de políticas de segurança, tanto no nível federal, no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 2003, como antes disso, no governo do Rio de Janeiro, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, e a partir de 1999, também em 2002. E ela, por conta disso, ela participou tanto da formulação como da implementação de muitos projetos no âmbito das políticas de segurança no país. Ou seja, a professora Jaqueline Muniz é uma profunda conhecedora desse tema e pode explicar um pouco para nós aqui como que é que a questão da politização das polícias pode ou não afetar a democracia brasileira. A conversa foi bastante comprida e, por conta disso, esse programa, excepcionalmente, vai ser dividido em duas partes. A primeira, que vai ao ar no sábado cedinho, como sempre acontece, e a segunda, que vai ao ar na terça-feira, também cedinho, entra de madrugada, fica lá disponível na terça-feira, a segunda parte dessa conversa. Então, vamos ouvir o que a professora Jaqueline Muniz tem a nos dizer sobre essa questão aí da politização das polícias. Primeira parte. Jaqueline, bem-vinda, bom ter você aqui no Fora da Política Não Há Salvação. Primeira coisa que eu queria te perguntar é essa situação que a gente vive hoje, dos policiais militares, inclusive gente na cadeia de comando, coronéis da Ativa, inclusive aqui em São Paulo a gente teve o caso de um coronel da Ativa que andou se manifestando, chamando para o 7 de setembro, atacando o governador, atacando o ministro Supremo. Qual é o risco real, se é que realmente é um risco importante, que as polícias militares oferecem hoje para a situação política do país, para a democracia brasileira? Bem-vindo. Olha, eu não faço tudologia, e nem sou uma mãe de Ná da segurança pública, mas como intelectual. Mas eu posso dizer que o risco não é todo esse que está sendo vendido. Eu poderia dizer que você tem uma espécie de discurso do golpe, entendeu? Vai ter golpe, não vai ter golpe, acender vela para golpe, pagelância do golpe, que tem uma alta rentabilidade política eleitoral, sobretudo para antecipar o calendário e excluir candidatos. Quer dizer, qual o modo de você dizer, fulano não, cuidado com a polarização. É o discurso do medo, o discurso do medo, o discurso da ameaça, de uma ameaça latente, que fica simplesmente permanente. Isso não quer dizer que não haja problemas de politização e partidarização das polícias no Brasil. E para isso a gente precisa compreender que a ingovernabilidade das polícias no Brasil, todas, da Polícia Federal até a Guarda Municipal, eu diria que, na verdade, a lógica é a da panela que mudam as pás. Você muda a pá, agora está na vez do grupo tal, agora está na vez do grupo tal. Isso tem a ver com uma escolha política, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao final, eu vou dizer uma lista de coisas que um governador, que com vontade de governar, de sentar na cadeira e exercer o seu mandato de governante, pode resolver a brincadeira agora, tá certo? Tá? Então, para isso, a gente tem que olhar para esse mundo. Quem é o policial? Quem é o policial? Que são as polícias. E como é que se construiu a politização e a partidarização política no Brasil das polícias, que não começou com Bolsonaro. Ele apenas se
beneficia e explora uma dinâmica que foi construída intencionalmente por nós, porque guardava, né, digamos assim, como eu falei, rendimentos políticos e eleitorais. Então, vamos começar dizendo a seguinte coisa. Número 1, né, as polícias no Brasil têm sido uma cachaça e um jardim de infância, uma espécie de trampolim para carreiras eleitorais, sobretudo nas carreiras proporcionais, deputado, vereador, e não é de agora. Isso vem desde lá do Estado Novo, correto? Pelo menos. Então, não é de agora. Então, claro que nos últimos tempos, com o agravamento e o aparelhamento do medo coletivo e da produção de regimes do medo que geram práticas de exceção, nós tivemos, de um tempo para cá, né, isso já vem uns 30 anos, a construção da insegurança como um projeto de poder, um projeto político de poder. A insegurança que não é um negócio também que dá errado, não. É um negócio que dá bem certo. É para produzir insegurança. Vocês vão ver que, se me permitirem, como eu vou tentar dizer isso. Então, isso vem de muito tempo. Como é que a gente pode ver isso? Quando vocês estiverem passeando, fazendo um desfile, que não é pelo Salão Oval, mas pelas chefaturas de polícia no Brasil, né? pela antessala do Comando Maior das Polícias Militares, ou mesmo no Ministério da Justiça, na antessala, vocês vão achar sempre uma sala de retratos dos ex-comandantes, correto? Dos ex-comandos. Vocês vão ver ali exatamente o que eu estou dizendo. Quem são os atores, né? Aquelas personagens, né? Que estão ali e o que elas foram depois. Tá certo? De passar pela polícia. Então, a polícia é essa cachaça, é esse trampolim, porque a polícia pode produzir um conjunto de mercadorias políticas que podem silenciar o seu oponente, fazer seu oponente perder a eleição e, sobretudo, gerar currais eleitorais, confinamentos eleitorais. Essa é a história das polícias ocidentais e de como é que, na democracia, você aperta alguns parafusos para impedir. Só duas coisinhas, tá? A gente, né? O apetite, a apropriação político-partidária dos meios de força, tanto combatentes, forças armadas, como os comedidos policiais, e a apropriação privatista por grupos de poder. Todas as reformas de polícia ao longo da história ocidental, de consolidação, né, de regimes democráticos, né, se mexeu nessas duas coisas. No Brasil, ao contrário, nós produzimos uma autonomização predatória de tal maneira que, ao longo das constituições, em especial na Constituição Democrática, nós temos o que eu tenho insistido, que são os mandatos policiais em branco. Aqui no Brasil, o exercício do poder de polícia é um cheque em branco, é uma procuração em aberto, a definição do poder de polícia está no Código Tributário de 1966 e é um pode tudo contra a cidadania, que não foi mexido, não foi regulamentado por convivência, conivência e conveniência política partidária, porque é bom pôr a polícia no pé dos outros. A polícia tem serviços ótimos para produzir vazamentos, falsos testemunhos, falsas provas, silenciamentos, não ela como um todo. Então, a próprio aparelhamento interno da polícia interessa uma polícia fraca para forte, forte para fraco. Interessa uma baixa institucionalidade, uma baixa normatividade da polícia, uma espécie de limbo normativo procedimental para você tomar a decisão do que pode e que não pode o poder de polícia, né, nos gabinetes com ar refrigerado. Certo? De tal maneira que nós ingressamos na democracia, na redemocratização, sem fazer a repactuação federativa dos mandatos de policiamento público e estatal, que envolve desde as Forças Armadas, que nesse exato momento fazem policiamento, até a Guarda Municipal, correto? Passando pela Polícia Federal. Todos sofrem de excesso de autonomização, se constituindo como autarquias sem tutela. E isso não é gratuito. Foi assim. E elegeu-se as organizações de força não como categorias profissionais subordinadas à burocracia estatal, no interior do Estado, mas como interlocutores corporativos, de modo que ali, ao entrar o seu grupelho para fazer a sua política, você estabelecia uma lógica clientelista de patronagem, né? Que começou lá com voto de cabresto, né? Com voto de lista, né? Na urna, e agora, né, com a urna eletrônica, que minorou um pouco isso. Então, o uso político-partidário, clientelista da polícia, a polícia como mercadoria política, o policial como um indigente e um indulgente, já vem de muito tempo. Não é de agora, tá certo? E interessou. Por isso não se fez aqui no Brasil reformas estruturais de polícia. Elas não passam, elas vão até a página 4. O que se fez aqui foi produzir incrementos, mas a última reforma de polícia no Brasil é de 1968/1969, no auge do regime militar. A Constituição de 88 é uma reprodução cotó, perneta, conservadora,
das constituições anteriores, o artigo 144, mantém o artigo 142, todos aqueles artigos são entulhos vindos de antes. O que se fez foi mudar as palavrinhas, colocar palavrinhas modernosas, mantendo monopólios e quase monopólios de policiamento na contramão da democracia. Você não faz isso. Não se faz isso. Tá certo? Então, aí a PM fica com isso, a civil com aquilo, correto? Então, você tem a distribuição de monopólios e continua mantendo o vazio normativo legal, de onde começa e termina a capacidade coercitiva dos meios de força. Se você não controla a capacidade coercitiva dos meios de força, você não exerce governo. Você vira ventrílogo, animador de auditório, entendeu? Né? Validador audaz de qualquer ação da polícia. Aqui, uma música que pode ajudar a gente a entender é uma música do Araqueto. Você me deixou mal acostumado, correto? Então, aqui não tem esse negócio de ingerência, não. O que se tem é excesso de autonomização. Por isso que toda vez que você aperta o parafuso do controle, da responsabilização, da accountability, para gerar governabilidade dos meios de força, parênteses, condição essencial para estabilização, previsibilidade e regularidade no exercício do poder legitimamente eleito. É isso que a gente aprendeu com história de paz entre guerras na Europa, tá certo? No mundo ocidental, chamado assim, que inventou a polícia como tradição liberal. Tá? Então, não é isso que a gente assiste aqui. Então, é absolutamente o inverso. A emancipação predatória, a criação de autarquias sem tutelas. E aí você põe na mesa para sentar com você, como quinto e sexto poder, a espada. Eu nunca vi instrumento desenhar o pensamento, a decisão e a mão. Eu nunca vi arma desenhar mão e pensamento. Quando o seu vigia senta se você deixa a sua cadeira vazia, como é a brincadeira dos governantes, dos governadores, sobretudo, seu vigia senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Não é à toa que era possível prever o golpe sobre a Dilma. E eu falei isso em 2002, né, que nós estávamos construindo autarquias sem tutelas, cujo nome vulgaroide se chama milicialização. Então, a panela é a mesma, mudam as pás, os grupelhos, entendeu? Que estão ali para fazer uma exploração corporativista para fins particulares do poder de polícia. E aí a gente fica num negacionismo cloroquinado, que em vez de produzir governabilidade de organizações de força terrestre pervasivas, a gente fica ofertando uma solução sem o problema. Uma solução que não resolve o problema. Unificação de polícia, que é ampliação de monopólio sobre território. Às vezes se fala em desmilitarização também, né? Desmilitarização não controla nem corrupção, não controla violência, nem autonomização do uso potencial e concreto de força, que é o estado da arte da ação policial em tomada de decisão individual ou como corpo tático. Né? A desmilitarização, o que quer que seja isso, tá certo? Que tem variantes desse negócio. Quando o sujeito fala de militarização, dá a impressão que está todo mundo falando a mesma coisa. Não está, não. É só papo de jargão, que tem 30 anos, desde os anais da Constituição. Tá? E por que não sai de papel? Porque eu não tenho como fazer. Porque ninguém é maluco de pôr bode na sala. Correto? Não é a estrutura, a arquitetura organizacional de um meio de força que define a forma do seu emprego. Entendeu? A gendarmerie francesa tem, né, origem das polícias militares, né, é subordinado ao Ministério da Guerra do Interior. Sai predando o cidadão, alto de resistência, esculhambando, produzindo esculacho? Não. Correto? Ele é subordinado ao Ministério da Guerra. Os carabinieri da Itália e a Guarda Civil Espanhola. Eu estou tentando mostrar é que os argumentos são pernetas, entendeu? É tipo cloroquina, não tem evidenciação nem histórica, nem empírica. O modelo militar brasileiro é uma porcaria, tá certo? Né? Porque sabota a qualidade decisória e a capacidade de tomar de decisão em tempo real. Vira a polícia do depois. Nenhum coronel sabe o que acontece na esquina com o seu soldado. Ele finge que manda, o soldado finge que obedece, porque a cadeia de comando e controle é invertida e toda segmentada. Você tem mais oficial que praça, você tem mais cacique que índio. Portanto, não se quer ter uma estrutura militar com proporcionalidade entre as patentes. E os vários níveis hierárquicos distanciam, né, gerando uma dimensão reativa e ocultadora da tomada de decisão individual dos níveis de autonomia decisória que são necessários à polícia. Então, a verticalização profunda do modelo militar sabota a própria prática policial, porque a natureza do trabalho policial vai seguir sendo civil, seja com modelagem organizacional militar ou não. O modelo militar brasileiro, ele gera o quê? Capitanias hereditárias, correto? Capitania hereditária de comandantes, né? É isso que ele gera. Então, ele vai produzindo capitanias hereditárias, né, num tipo de insulamento indevassável, entendeu? Com baixa transparência, entendeu? Que o sujeito ali não sabe o que acontece. Aí você se refere a um comando.
a um comando local, por exemplo? Isso das capitanias... Os batalhões vão virando verdadeiras capitanias hereditárias. Esse coronel é dono disso aqui, o outro coronel é dono daquele outro pedaço? Exatamente, tudo dono, é tudo capitania hereditária, numa lógica clientelista. Por mais e melhor que a PM queira fazer, ela precisa desenvolver mecanismos profissionais de controle, porque o trabalho de polícia é desconcentrado e descentralizado. Não importa se o modelo continua sendo altamente verticalizado, com mais de 10 níveis de patente, né, de níveis decisórios. Tá certo? Porque a polícia é tomada de decisão em tempo real. Não pode ser a polícia do depois, tem que ser a polícia do antes, do durante e do depois. Eu não posso aqui, como soldado, parar e sair perguntando para trás até coronel. Esse desenho organizacional, ele é um desenho para prontidão militar, mas não para pronta resposta policial. Porque polícia não tem estoque, polícia não tem níveis de engajamento. São todos níveis de pronto emprego. Por isso que o Exército não resolve o problema de segurança que a polícia vai resolver. Não, por outros motivos. Poderia ter resolvido, mas por outros motivos também. Tá? Até tem um artigo meu que discute Forças Armadas e policiamento, meio do professor Domício, mostrando que eles são irmãos siameses, mas que se você pega um combatente, põe ele o tempo todo para produzir polícia, ele é péssimo no combate. Aqui você tem uma coisa engraçada, você põe o militar regular para fazer policiamento e põe a polícia para brincar de guerra. Entendeu? As duas coisas são de uma mediocridade, uma incompetência atrás, que você não tem parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade. Portanto, sequer você sabe que doutrina você vai qualificar o seu tomador de decisão. Então, a taxa de incidentes, acidentes, erros, equívocos é altíssima. Por isso, sigilo, por isso, segredo, por isso, lusco-fusco. Por isso, aqui ninguém gosta de accountability e responsabilização. Aqui funciona a filosofia do Capitão Nascimento. Entendeu? O problema está no sistema, não é no meu dedo nervoso. Entendeu? Inclusive os políticos também falam, o problema do capitalismo, o problema do neoliberalismo, vai colocando tão distante que quer explicar 28 cadáveres caídos no Jacarezinho, entendeu? Com transcapitalismo. Da mesma maneira, então o sujeito usa a teoria do Homer Simpson, né? Do desenho a culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Quer dizer, uma e outra coisa oculta a dimensão da lógica, de uma lógica desses insulamentos, né, da polícia militar, que você tem mais capitão do que sargento. Você tem mais sargento do que soldado. Você sabe por quê? Porque tem a lógica clientelista de deixar a patente cair. Como a família policial dá voto, então você vai subindo o sujeito a despeito do mérito, né, para fazer uma política salarial torta. Você não dá política salarial, mas sobe patente. Mas quem é que faz essa política torta? A própria polícia, clientelização, secretários de segurança, correto? Mas a própria hierarquia da polícia também não? Oi? A própria hierarquia da polícia... Não pode ter promoção. A promoção vem de dentro. Quem faz as folhas de promoção, supostamente por antiguidade, mérito e capacitação, é a polícia, mas ela é aparelhada. Aqui eu já falei, a polícia não é blindada para dos fins políticos partidários nem da lógica de mercado. Esse é o primeiro problema, e é intencional. A Polícia Civil é um modelo também ruim, que é um modelo que sofre de horizontalização, de maneira que cada delegacia é uma espécie de Vaticano dentro de Roma. Isso quer dizer que para o chefe da Polícia Civil mandar na Polícia Civil, ele tem que pedir por favor, ele tem que virar animador de auditório, entendeu? Né? Fazer dancinha de siri para o sujeito segui-lo, tá certo? Então é preciso desenhar ferramentas de governabilidade, de tomada de decisão, de avaliação de desempenho. Essas ferramentas existem. E não é esse planejamento bocó que as pessoas falam por aí, gerencialismo barato, de Casa Bahia, né, do universo privado, que vai resolver o problema. Muito ao contrário, esses ainda ocultam ainda mais o processo decisório. Resumo, né, o que tem sido os mandatos de polícia no Brasil? Um cheque em branco, uma procuração em aberto, não se fez uma repactuação federativa, se manteve o modelo de 1968 e 69, correto? Não é na mentalidade, não, é na estrutura, correto? Na estrutura. Ninguém discute o poder de polícia no Brasil, que está em 66. Tem que lembrar que o poder de polícia, todo e qualquer servidor público, municipal, estadual e federal, em função fiscalizatória e regulatória, não apenas a polícia, tem poder de polícia. Tá? Que, como eu disse, é um pode tudo contra a cidadania. Então, a primeira coisa é isso, é o jardim de infância. O segundo é que aqui, né, bem na lógica tutelar, liberal, autoritária brasileira, né, um assunto para ficar importante, você tem que virar guarda-chuva, também num discurso messiânico, sabe? Tudo debaixo dele. Então, aqui, a razão de segurança engloba as demais políticas. Tudo é assunto de polícia, vai lá resolver. Não, põe polícia para resolver. Por quê? Porque numa sociedade desigual, hierárquica, discriminatória, o conflito é feio, bobo, mora longe, não pode ter conflito. Conflito é treta, é barraco, não pode, pega mal. Correto? Aqui, né, o conflito é resolvido de maneira violenta, porque somos desiguais naturalmente. E a gente só resolve de maneira pacífica os conflitos na nossa sociabilidade quando a gente reconhece o outro como equivalente em direitos. Não, meu direito não para onde o outro termina, porque o outro não é outro. O outro não é gente. O outro é o inferior hierárquico.
correto? E assim, aqui todo mundo gosta de um cercado VIP, de uma lista amiga, todo mundo é subcelebrity de alguma coisa, todo mundo é porta-voz da sociedade, né? Faz um sequestro da representação política e social da esquina. Todo mundo é despachante social de movimento social. Mas por isso nós odiamos lugares de fala, achamos que as pautas identitárias atrapalham a unidade. E aí está o preto, o LGBT, a mulher, entendeu? Vai todo mundo lá no final da fila assim, né? Porque precisa de uma unidade. Por quê? Porque o discurso aqui é um tripé. Quanto mais cega é a fé, mais amoladas são as facas, em homenagem ao clube de esquina. Isso quer dizer que o tripé desse discurso do regime do medo, da exceção, você multiplica insegurança, que produz intolerância, substituindo o pensamento comum pelo pensamento único totalitário, que naturaliza os mecanismos de exclusão, que aumentam a insegurança, maximizando o medo e, portanto, legitimando os fortões e as bravatas de ocasião. Percebe que tem um cálculo político por trás, não é gratuito, não é falta de competência na universidade, não é ignorância dentro das polícias, não é falta de conhecimento dentro da classe chamada categoria política, não. Correto? Isso é um projeto de poder em que cada um que chega lá em cima se beneficia. Tá certo? Né? Todo mundo começa falando da segurança, porque a segurança pública tem sido tema de eleição há décadas, desde que retornando às eleições diretas. Todo mundo faz um discurso, mas na hora H vai até a página 4 e abandona o seu próprio plano de campanha. Tá certo? Agora, eu fui gestora de governos progressistas, que abandonaram a sua própria agenda. Tá certo? Mas é um projeto de poder de quem, Jaqueline? Oi? É um projeto de poder de quem? Esse projeto não é de quem, é de muitos. Entendeu? Ele é compartilhado, é isso? Isso é, entendeu? Porque eu vou mostrar mais adiante, por isso que a gente vai falar assim, mas o governo tal, como é que lá teve a passeata que o sujeito virou um unicórnio, né, levou um tiro no terceiro olho, entendeu? Como é que num governo de esquerda tem... Né, exatamente, porque são reféns do medo, são governadores algemados em seu próprio gabinete. Em vez de comandar medo a polícia... de quem? Da polícia? Algemado no sentido que não governam, terceirizam. Eles têm medo da polícia? Não tem medo de polícia, terceiriza porque não quer. Eu vou explicar isso aqui. Não tem medo, não. Isso é um acordo. Você põe isso, quem nomeia o comandante da polícia, o chefe da polícia é o governador. Tá certo? Não é medinho, não. É acordo mesmo que informal. Tá? E é isso que eu quero chegar aqui. Isso tudo é assunto de polícia. Aí você cria um guarda-chuva que cabe tudo. Entendeu? Aí você subordina, olha o discurso. Cultura, educação, saúde, todos os direitos universais e sociais passam a estar subordinados às razões de segurança. Correto? Isso faz uma ampliação ainda mais do poder de polícia, que é desgovernado, sem parâmetros de controle da capacidade coercitiva, de uso potencial e concreto de força. Então, aqui, o discurso liberal tutelar, de destituição da soberania dos sujeitos, é isso, olha, a cultura a serviço de tirar a gente do crime, a educação a serviço, quer dizer, aí nós passamos a ter uma cidadania de milhagem, um programa de milhagem, que o pobre, na periferia, para ter direito a direitos, tem que fazer por merecer, tá certo? Então, direito, não é o Estado de direito, é o Estado ao direito, que vai virando sanção e dívida para baixo, premiação, bonificação, num programa de milhagens para cima, tá certo? Então, é isso que as pessoas têm que entender aqui. Né, que é muito sério, a naturalização da desigualdade e o modo como nós lidamos, né, com a autoridade do argumento, em vez de ser um argumento, aliás, um argumento de autoridade, em vez de ter a autoridade do argumento. Todo mundo aqui gosta muito de uma carteirada, tá certo? E isso está aqui na nossa sociabilidade. O Bolsonaro é uma síntese de coisas dispersas, né, na nossa cultura política, no nosso modo de lidar com a diversidade e com a alteridade. Por isso ele se beneficiou tanto. E num momento de crise, naturalmente, que as crises precisam ser fabricadas. Então, você tem uma secutirização, tá vendo, das políticas universais. O que quer dizer ampliar um poder de polícia, que eu já falei que é desregrado, né? Portanto, maximizando a ingovernabilidade. Terceiro, tire esse cadáver da porta do meu palácio. Tá certo? O que é isso? Segurança pública é portadora de má notícia. Entendeu? Vai ter sempre um assalto, uma vítima, um homicídio. Isso não pode ficar aqui na porta do meu palácio presidencial, na porta do meu palácio estadual, correto? Então, o que você faz? Você cria o discurso do gerencialismo barato, entendeu? O problema é gerencial da segurança. A minha segurança pública é neutrox, é uma despolitização aparente da segurança pública para politizar. Percebe que aí nisso a polícia vai virando um ator político, né? Vai virando o meio que define o fim da política, os modos táticos do agir. Isso é desesperante numa democracia. Isso é desesperante. Então, não é de agora. Por isso todo mundo tem medinho. Porque aqui a democracia é traduzida para nós
como algo sempre em transição e inacabada. Ai, que coisa inacabada! Uma democracia é sempre muito vulnerável, entendeu? A meia dúzia de latidos de chihuahua, a meia dúzia de frangos de padaria inchados, Chester de Natal, quando todo mundo pode cantar de galo, o que assusta a democracia. E por quê? Porque a democracia é vulnerabilizada permanentemente, o discurso da vulnerabilidade, o discurso de uma transição que nunca conclui, entendeu? Assujeita os indivíduos, né? Legitima você a rasgar a lei para fazer a lei, entendeu? A lei rasgada, né? Violar direitos para garantir direitos violados, né? E produzir monopólios na esquina, cartelização de direitos e de clientelas eleitorais. Tá? Então, nós estamos falando de coisa muito séria, de narrativas que foram se consolidando, entendeu? Que não passam de cloroquinas, no sentido mais rigoroso do termo, né? Mas que vai insidiando, né? Vai nos insidiando, porque o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, né? Produto da desinformação, né? Nós abrimos mão das garantias individuais e coletivas em favor de um portão de ocasião. Né? O seu primo forte que vai apanhar e meter porrada para você, o musculoso da academia, o sangue bom traficante, o miliciano gente boa. O protetor de hoje será o seu tirano de amanhã, que cobrará taxas de vida para você existir, tá certo? Privatizando a segurança, transformando a segurança em dispositivos desiguais, excludentes e discriminatórios de proteção, que é o que temos. Nós temos o expulsar das ruas da polícia do bem e o avançar nas ruas, já há muito tempo, da polícia dos bens. Por isso falamos cidadão de bens, e não o cidadão plenamente. Tá? Então, essa seletividade, né, vai se ficando cada vez mais clara essa desigualdade. Então, você tem que tirar o cadáver da sua porta. Minha segurança pública é neutrox, entendeu? Minha segurança pública vão estar os técnicos. É técnica. Alô? Alô, meu filho, se você não deu a missão, tá certo? Missão, meios, modos, né? Missão são os fins da política eleita nas urnas. Alguém vai dar no seu lugar. Eu não dei a missão na manifestação em Pernambuco. Sorry, meu bem, não é a primeira vez. Você não deu o dedinho no seu lugar e você continua sendo o comandante em chefe dos meios de força. Aí eles vão e fazem o que querem, é isso? Você se apropria. Você já viu cadeira vazia? Você acorda como governador num dia falando assim, estou em crise existencial, estou a fim de terceirizar o meu poder. Eu estou pensando em uberizar, estou pensando em uberizar, entendeu? Terceirizar aqui os meus votos é a minha cadeira. Gente, vamos brincar de quem senta primeiro? Tá certo? Então, é evidente que é intencional, que você não quer o ônus da segurança pública, porque segurança pública faz o seu oponente perder a eleição. Desgasta a imagem, tá certo? Gasta a tinta da sua caneta. Então, você empurra para longe. Você não sabe o que fazer com as Forças Armadas, foi para matar mosquito da dengue no Uruguai, porque não tem política de defesa. Você não vai construir uma política pública de segurança escrita, declaratória e publicada, porque você pode ter que fazer negociações, né, no gabinete, no fio do bigode. Tá certo? Você faz um programa, depois eu posso falar isso, né? Aqui. Então, olha como você empurra. É técnica, são os técnicos que vão dizer, eu não tenho ingerência na segurança. Como é que é? Meu filho, você acabou de assinar um cheque em branco, uma procuração em aberto. Você acabou de... tem que ter ingerência. Claro que sim. Como é que não tem ingerência? Isso é política. Fins delimitam os meios logísticos que determinam os modos do agir. Foi eleito para isso, né? Foi eleito para isso, para dizer qual é a política de segurança conservadora, liberal, progressista, para fentex, tá certo? Segurança pública, eu vou dizer o que é. E polícia é um meio de força. A razão de ser da polícia é produção de alternativas de obediência com emprego concreto e potencial de força sob consentimento social diante de regras do jogo. É isto que ela é, afirmadora de status quo. Agora, você tem que saber se o status quo é 0,300, cercado VIP que você paga para entrar, ou é um 0,800, né? Que é aquele gratuito em que todo mundo é cidadão. Tá certo? Então, aqui não. Aqui você não discute o uso da força, logística, armamento, controle do uso da força. Tá certo? Você não sabe o padrão de tiro da sua polícia por modalidade de armamento, não tem controle individual do uso da força. É cada cabeça uma sentença, percebe a autonomização na ponta? Porque é da natureza da polícia se autonomizar. Ela precisa tomar decisão em tempo real, em situação de risco, perigo e incerteza real que não se adia. Medo não se adia, homicídio não se adia. Não vou deixar para morrer no governo democrático, vou deixar para ser estuprada no governo de esquerda. Entendeu? Vou esperar o governo bom, porque aqui, né, o discurso de empurrar para longe é porque nós temos uma leitura negativa do conflito. A gente acha que lá né, daqui a 200 mil séculos, né, quando todo mundo tiver acesso social, não vai precisar polícia, sabe? Porque não vai ter conflito. Quer dizer, é uma leitura negativa do conflito, só que o conflito é o que funda as identidades. O conflito é que funda os pertencimentos, é o que dá a pluralidade de valores, ideias.
tá certo? O conflito não é negativo, o negativo é a sua forma violenta, autoritária de resolução, né? Onde as soluções têm cor, classe, renda, orientação sexual, endereçamento, é sempre heteronormativa, branca. Tá? Então, esse aparelhamento do social para fins de segurança é a destituição das políticas sociais na sua inclusividade. E parece bonitinho, vai ser policial com social, porque na minha política de segurança rola um social. É vergonhoso ouvir isso. Isso é uma criminologia neoliberal da pior espécie, que é o aparelhamento das políticas sociais a serviço de razões restritivas de liberdade. E você vê políticos de expressão, que de direita eu não espero muito, porque eles não querem ter política de segurança intencionalmente, eles querem um discurso de lei e ordem, né, emancipado da sua aplicação para poder continuar fabricando medos e inseguranças, porque isso tem, como eu falei, rendimento. Né? Tá certo? Quanto mais medo, quanto mais insegurança, mais você suprime mediações. Quando você suprime mediações, a única coisa que pode aparecer é um salvador da pátria. Tá certo? Um senhor da guerra, um mercador da proteção e um profeta do caos, que vai produzir uma solução do imediato que é sempre autoritária, porque não tem mediação, não tem pactuação, não tem persuasão, não tem político. Então, o discurso despolitizante repolitiza a polícia, transformando-a em autarquia sem tutela. Todas, sem exceção, não apenas a PM. Inclusive a Polícia Federal, que é de todas a mais nova. Não tem mecanismos profissionais de controle externo. Tá certo? Né? Só que ninguém fala que todo mundo tem medinha, porque é uma polícia de gabinete. É uma polícia que primeiro atende a sua própria agenda, a agenda de políticos federais, não é uma polícia de rua. Né? Então, a ação da Polícia Federal impacta muito pouco o medo do crime que o cidadão tem ali. Impacta a percepção de impunidade. Tá? Mas não a exposição real de crime, de violência, a que esse sujeito está no espaço popular ou no espaço de classe média, tá certo? Então, tem que entender isso. Olha como é que a pessoa faz. Então, é técnica. Né? Então, dá seu jeito aí. Dá seu jeito, não me traga problema, me traga solução. Tá certo? Você acabou de terceirizar a missão. Você virou a biruta de posto de gasolina e fica abanando o bracinho conforme os ventos eleitoreiros, as pesquisas de opinião e o clamor social. Tu não governa, tu entregou o governo. Tá certo? Você passa a ter alisadores audazes de maçaneta que ficam mentindo para você. E você passa o quê? A dar lastro. Você passa a ser refém, rifado de todas as operações policiais que você vai ter que concordar. Não está tudo certo, porque aqui tem combate ao crime. Aqui a minha repressão é mais repressiva que a tua. Aqui bandido não sei o que você começa a ter que fazer esse discurso. Você virou ventríloco. Correto? Porque polícia é uma expressão de governo. Polícia. Oi? E ventríloco você começa da a bater, você começa a ficar refém, exatamente. Sabe? E fica, não só você, como judiciário, legislativo, tá certo? Todo mundo, né? Todo mundo trabalhado na algema. Né, na algema da língua. Tem que lembrar que quando a espada se autonomiza, ela corta a língua do verbo da política direita, esquerda, ao centro e ao lado e rasga a letra da lei. Certo? Né? E é isso que as pessoas faltaram à aula de Marx, faltaram à aula de Maquiavel, faltaram à aula de construção do Estado e de direitos para falar, para propor monopólio. Então, a primeira coisa que uma democracia faz é quebrar o monopólio da espada. Você não pode ter, senão o governo da espada é mais forte que o governo civil. Você tem que ter o comando civil das espadas, para que as espadas não virem espadas de Highlander, cortando cabeça para todos os lados, inclusive a sua, que achava que estava cortando a cabeça do oponente. Aqui nós assistimos o Ministério da Defesa comandado por um militar. Correto? E a Casa Civil também. Pelo menos até recentemente, né? Essa só é bobo. É bobo porque é ruim. Entendeu? Vai ser ruim. Vai dar ruim, é incompetente, tá certo, né? Não vai fazer política de defesa nenhuma, porque ele não está interessado em ninguém ali fazer política de defesa. Todo mundo está interessado em ter os privilégios do mundo militar e as liberalidades de ganhos a mais do mundo civil. Ok? Depois eu posso falar disso. Então, esse é o terceiro ponto. Tá? Então, a polícia se autocomanda. Ela passa a fazer a política e você vira uma espécie, entendeu? De menino, tiozão suquita, né, como governador, brincando de Power Rangers, comando e ação, brincando lá com os brinquedos, aparecendo fardado, uniforme, fantasiado, meme. Você já perdeu o governo. Tá? Você já perdeu o governo. Porque polícia é governo na esquina. Tá? O exercício da autoridade, seja ela legal ou ilegal, na esquina. É o Estado ambulante na esquina. Tá? É muito fácil. Então vai ter um bando de gente ali, né, alisador de maçaneta, né, mantendo você, te enganando. Tá tudo bem aí, doutor, senhor governo, entendeu? Alisador, audaz de maçaneta e segurador de maleta. Tá? E aí você fica ali com uma cobra que não engole sapo, que não sabe o que acontece, sendo iludido e enganado. Porque, inclusive, o sobe e desce dos números da violência podem ser maquiados.
Você pode desaparecer com os mortos, reduzir artificialmente. Você pode fabricar saldos operacionais artificiais para produzir agradinhos governamentais. Isso se chama kit sucesso. Você aprender a mesma arma, negociar com o traficante, uma partida de drogas para fazer estatística. E o seu governante, rifado, de repente, apresentar, olha aqui como a minha polícia é operacional. Entendeu? Isso não acontece só no Brasil, aconteceu em todas as polícias, onde se teve reformas continuadas, que é para isso, para garantir que a polícia não se autonomize da sociedade e de seu governo e vire uma autarquia apartada do Estado, como eles fizeram com essa maluquice que propuseram aqueles 2 decretos muito dos vagabundos, né, de nacionalização de polícia, que é gargalhante num país federativo, entendeu, continental como o Brasil. A pessoa fica raciocinando com um país unitário, tipo França, entendeu? Aí não dá, entendeu? Aí, percebe? É isso que eu estou falando. O sujeito foi para Woodstock até, modernoso, voltou hoje, foi para Lollapalooza, esqueceu, chegou agora, e está com medo do 7 de setembro. Tá certo? Assim é difícil. Assim é difícil. São 30 anos, né, das pessoas repetindo um mantra fake. Tá? Então, esse é um ponto sério. Né? Outro ponto, a fabricação de crises. A crise é uma oportunidade. O pandemônio na pandemia é uma maravilha de oportunidade política. Não só para corrupção, para roubar vacina. Não, é porque a crise permite a ampliação da excepcionalidade. Não se pode fazer omelete sem quebrar ovo. Né? E o ovo é filho do pobre. É o preto, pobre, periférico que mora longe. Correto? É a população. Tá? De maneira geral. Então, vamos abrir uma exceção, uma excepcionalidade licitatória, tudo vira uma grande exceção, porque não se, né? Temos que resolver o problema. Então, você multiplica a gravidade, você traz os monstros do Japão todos, né, para o Brasil, né, e vai buscar emprestado os heróis da Marvel para resolver o problema da segurança. Então, você tem que multiplicar, você tem que mostrar que o problema é mais grave, que o crime está cada vez pior. Entendeu? Que você tem que ficar pior que o crime. Então, o crime é mais inteligente, o crime está mais armado, o crime tem mais musculatura, o crime, a coxa do crime é maior do que a do Lula. Ninguém aguenta. Entendeu? No Rio de Janeiro, todos os donos dos crimes estão presos. Tá certo? O sujeito aqui perde a batalha para o 5º escalão. Tá, como em São Paulo também, ninguém se perguntou por que o PCC não gasta dinheiro com arma para fazer o seguro de sua mercadoria? Ou a cocaína do PCC está na Bradesco Seguros? Ou um discurso sobre o PCC, um discurso que reproduz o barbagato. Porque o empreendedorismo, o capitalismo de ponta, o empreendedorismo brasileiro saiu de São Paulo, o mito de entradas e bandeiras do pioneirismo também está no PCC. Nós somos capitalistas, somos firma. Eles são lá do firma da estrutura do Estado. Não existe crime, não existe economia criminosa itinerante sem a política. Correto? Porque um custo, você para poder manter os seus fornecedores e manter a sua drogaria ilegal funcionando, você precisa pagar o alvará, tá, de funcionamento. E você tem que organizar esse alvará, então você paga 20 vezes, o PM da esquina, a guarnição que passou depois, o fulano, entendeu? Você paga para o político local, né? Você tem uma arrecadação, que, aliás, é o que alimenta a caçador de campanha, é o dinheiro do crime. Crime mesmo, né? Sério, eu vou dizer, não, tudo isso. Então, percebe? Alguém já se perguntou pelo lado Estado da firma PCC? Já se perguntou como chega lá as coisas? Ou então aquelas pessoas ali são tão legais, entendeu? Elas fizeram um curso de sensibilização de autoestima que elas lideram a comunidade onde elas estão só no papo. Entendeu? Pessoal, olha aí, eu tenho medinho do PCC. Certo? Obviamente que você tem que ter... Não se controla território com aquela quantidade pequena de pessoas. Você não gera controle de território e população se você não tiver articulação para dentro do Estado. Por isso não existe Estado paralelo. Existem governos autônomos criminosos, governa-se com crime e não contra ele. Tá certo? Porque essa economia política criminosa, ela tem 2 lavanderias centrais, que eu tenho dito em todas as CPIs há muitos anos. As carreiras eleitorais e igrejas. Tá certo? Certas igrejas, não todas. Quando eu falo igrejas, porque as igrejas também têm CNPJ próprio. Você pode ser da mesma denominação religiosa, né? Mas ter, correto? Então, isso não é brincadeira. Tá certo? Nós estamos falando de uma economia política itinerante do crime que opera em rede. Tá? Não tem nenhuma conspiração aqui, não. Isso aqui é muito razoável de se compreendido. Agora tem crime, negócio de crime organizado, entendeu? Essas fantasias, esses unicórnios que as pessoas criam, né? Isso dificulta, não dá inteligibilidade. Tem Estado paralelo como? Nunca vi poder sem vaso comunicante. Tá certo? Da onde isso? Isso vai ficar bonito no jornal, entendeu? Mas não explica nada de como a realidade se constrói. A outra, essa fabricação política de crise, ela permite ampliar ainda mais o cheque. Preciso de mais poder. O Rio não tem jeito, a coisa perdeu o controle. Alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um chegou na presidência.
tá certo? Os qualquer uns que chegaram por aí, né? Porque tem que resolver agora, tem que ser assim, tá certo? Peito de pombo, cara feia, soco na mesa, comigo o bandido não se creia. Na verdade, ele cria o bandido. Eles é que tem bandido de estimação, porque o dinheiro vem dali, tá certo? Então, pelo amor de Deus, né? Então as crises, você percebeu que a segurança pública está sempre em crise? Tem que ter terapia, gente. Tem que pagar terapia para esse pessoal. Está sempre em crise. A crise é política, a crise é fabricada. Uma coisa é você ter problemas de administração da violência, do crime, etc. Outra é fazer o discurso da crise, que legitima a impotência, a terceirização da gestão dos territórios populares, que atualmente você tem os setores, certos governos funcionando no Brasil como agências reguladoras do crime, como uma grande imobiliária que aluga os territórios para o crime. Não é razoável você imaginar que um território como o Complexo da Maré ou a Brasilândia, em São Paulo, o Complexo da Maré tem 140 mil pessoas, é 3 vezes o Leblon. Você acha que 20 fulanos armados controlam esse território com saída para o mar? É gargalhante, tá certo? É preciso que você tenha segurança de fora. Não existe lugar onde falta Estado, gente. Existe o Estado terceirizar a sua presença. O lugar de ausência de Estado também é desesperante, entendeu? Ouvir sujeitos que são contemporâneos, né? Parece que faltaram a aula de ciência política ou a aula de política partidária. Né? Ou esse discurso combina. Né? Percebe? Porque assim, não, o Estado não é o Estado, uma abstração, teoria Capitão Nascimento. O Estado, abstração, a sociedade. Aí ninguém é responsável por nada, todo mundo sobe no caixote, protesta, diz que é contra, mas é um contra ninguém, porque tudo é um genérico de drogaria, tudo é uma abstração, correto? Olha que interessante como nós suprimimos as responsabilizações, tá certo? Seguindo, né, o produtivismo falso. Então, qual é a contrapartida que a polícia autonomizada vai te dar? Estatísticas, saldos operacionais, prisões, apreensões, reconstruídas e requentadas. No Rio de Janeiro isso se chama kit sucesso, tá certo? Não só aqui, em outros lugares. Tá? Você negocia saldos. Eu não estou dizendo que os saldos das polícias todas são assim. Eu estou dizendo que quando você tem políticos, né, governantes, que terceirizam a segurança, uberizam a sua cadeira, né, de poder, esvaziam, dão de presente a sua, né, negociam a tinta da sua caneta, né, você está para outro, como é que ele vai cobrir os malfeitos? Você sabe, um bom miliciano tem que ser super operacional, tem que ganhar medalha na LERJ, tem que prender muita gente, tem que produzir saldos operacionais, entendeu? Porque isso que dá passabilidade. Bandido é confinado em sua própria aspa, comunidade, seu próprio morro, sua própria favela. Saiu dali, está vulnerabilizado, tá certo? Ele não tem recursos logísticos itinerantes. A polícia, o miliciano, entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar. Então, é a passabilidade, a visibilidade, a convivência com políticos importantes, o conhecimento da burocracia estatal, da papeleira, a prestação de serviços para celebridades e artistas, correto? Fonte privilegiada de jornalista. É isso que faz essa rede. Tá? Rede, tá claro? Rede, não tem grupo, facção em si, né? Ainda que exista, gente, mas são redes, né? Tá certo? Que tem medidas de legitimação, de passabilidade. Você tem que ter passabilidade por esse mundo, tá certo? Então, o produtivismo falso. Aí, como sujeito não tem política de segurança, o sujeito turbinou, colocou uma onça para cuidar do seu quintal, transformou o gatinho em onça. Ele agora tem que apresentar alguma coisa para a sociedade. Né? E o que é tangível aos olhos nus da sociedade? A repressão. É a única dimensão visível do trabalho policial, porque é a única dimensão concreta do trabalho policial. O uso concreto de força. Então, você tem que produzir a polícia de espetáculo, a polícia de ostentação, a síndrome do cabrito, sobe e desce morro, e você fica refém rifado. Como é que você vai dizer? Eu sou de esquerda, mas acabou de rolar uma chacina básica aqui no meu estado. É porque a polícia está clientelizada, você está rifado. Você terceirizou o seu mandato de governante, correto? Então, a minha repressão é melhor que a sua, que foi o que o Temer fez com um golpe publicitário maravilhoso que Moreira Franco deu criando a intervenção militar. É um marketing. Foi um marketing. Não tocou 6 por meia dúzia. Né? O Braga Neto assumiu que era o Comando Militar do Leste. Por que a intervenção foi aqui e não foi em São Paulo? Porque o Comando Militar do Leste fica aqui, a maior parte das instalações das Forças Armadas, né, estão aqui, e eu posso, né, colocar um bando de gente na rua, fazer um desfile decorativo de brinquedos que arrastam e funcionam mal, que voam e funcionam mal, e que boiam e funcionam mal, criando imediatamente, coisa que não dá para fazer em outro estado, que eu tenho que deslocar nas rodovias para chegar. Então, o espetáculo Rio, né, a URCA, né, é um espaço com uma concentração
de unidades, de instalações militares. Isso aqui foi cidade-estado, foi capital, tá certo? Do Império. Né? Então, as instalações estão aqui diante da Baía do Guanabara. Então, por isso que o espetáculo da crise da insegurança, da necessidade de intervenção das Forças Armadas é sempre aqui, por uma questão básica, logística. Entendeu? O Exército não tem cobertura territorial. Os aviões do Brasil não conseguem ter plena cobertura do nosso espaço aéreo. Né? A Marinha também não dá conta não dá conta das nossas fronteiras. É preciso que o controle hemisférico siga sendo e vai seguir sendo americano. Tá certo? Né? Não tem essa capacidade logística, porque não há um investimento substantivo num projeto de força que construa uma política de defesa séria, que não seja um arremedo, tá? De compras de brinquedos, de ir no shopping center e fazer farra de licitações de brinquedos caros, inoperantes, desnecessários, porque não tem um projeto de força para qualificar logística desejável para uma força armada no país, como o Brasil, com as fronteiras do Brasil. Tá certo? Então é disso que nós estamos falando. O golpe publicitário era esse. Minha repressão é melhor que a sua. Sequestrar o discurso bolsonarista. Eles só não contavam com a morte da Marielle. Né? Porque logo, em menos de um mês, desmoraliza-se a capacidade repressiva da repressão. Ele, ainda mais, é burro. Tá certo? É burro. O problema da repressão como fim em si mesma, além de ser violadora, ela é burra, porque não tem estoque de repressão. Você não tem como fazer estoque de repressão em polícia. No que você pronto emprega, você acabou de gerar escassez de policiamento, de cobertura e capacidade ostensiva sobre território e população. Por isso, nenhuma operação dura eternamente. Ninguém parou para pensar que quando eu ponho 200 fulanos, quando eu ponho 1.000 fulanos brincando de segurança em moto, policiais, se eu pegar 1.000 policiais e jogar para brincar de discurso marcial, né, de cena, de desfile de escola de samba marcial presidencial, correto? Eu acabei, multiplica isso por 4, eu acabei 1.000, né? Eu acabei de tirar da população, né, de mais de 1 milhão de pessoas o policiamento. Tá? A razão é 1 para 500, 1 para 200 tá, habitantes. Percebe a brincadeira? É só fazer conta de quilometragem quadrada e aplicação de recursos policiais, que é dioturno, de manhã, tarde, noite, madrugada. Tá? Então, obviamente, que era um espetáculo. Foi uma espetacularização que liberou, como eu disse na Globo na época, uma farra de licitações. Bem-vindo à farra de licitações. Todo mundo vai ganhar DAS, todo mundo vai torrar dinheiro a dar com pau, não vai deixar legado algum, como não deixou. Né? Quando eu tive uma reunião no Comando do Leste, antes da intervenção, porque eles me convidaram, o Braga Neto, essa gente, correto? E eu falei, isso aqui é uma porcaria, essa base de dados que vocês têm aqui, o pacificador, não sei o que, essas informações do meu livro, né, com a professora Ana Paula, que mapeia, faz os mapas de risco dos domínios armados, é mais atualizado, os dados do Disque Denúncia, do que aquelas informações. Aquilo ali é insuficiente como inteligência de segurança pública. Eles não têm protocolos, tá certo? Portanto, não tem como qualificar taticamente as suas tartarugas ninjas. O que é um soldado da polícia, da Força Armada agindo como policial? Uma tartaruga ninja, pesado. Você já viu a quantidade de quilo que ele carrega? Pensa ele correndo atrás de um sujeito que acabou de levar o celular dele. Pensa ele tentando equilibrar, em menos de 2 segundos, o fuzil que ele anda. O FAL. Não consegue ter controle de perímetro. Entendeu? Condição necessária, porque polícia é logística em movimento, não é logística pazuelo, sabe? Não é estoque pegando poeira, é logística em movimento. Tá? Itinerante, né? Gostou da ideia? Então, literalmente, o sujeito fica ali, coitado, o soldadinho de chumbo, jovem, né? Rendido, o tempo todo ele vai ser rendido e vai ser roubado. Tá certo? Vai perder seus brinquedos. Aí você vai com um tanque em Copacabana para atirar em quem? No mosquito da dengue? Por acaso você tem autorização para usar aquilo? Não serve nem como efeito demonstrativo de intimidação de passeata de preto jovem, entendeu? Na Presidente Vargas. Você vai ver um bando de canhão, um bando de carro, um bando de blindado, você olha para aquilo. E daí? Vai atirar? Pode? Não. Entendeu? Pode passar dando rasante com caças em cima do STF, gargalhante, né? Isso quando aconteceu foi um acidente. Duvido que deu uma ordem explícita, escrita, porque pela Constituição, nenhum militar está obrigado a responder ordem esdrúxula, ilegal e inconstitucional, porque ele perde a cabeça. Tá certo? Tá? Tem mecanismos aqui, ainda que pernetas, tem. Tá? Seguimos. Então, produtivismo falso. Saiu o governante, fica refém de saldo operacional, do elevador, do sobe e desce dos números. Caiu, subiu, desceu. Percebe? Então, vira um programa de auditório. Programa de auditório policialesco. Tá certo? Então, a única coisa que ele tem, né? Ele fica refém de táticas. A política se resume a saldos operacionais que ele tem para entregar. Ele não está entregando segurança nenhuma, pública nenhuma. Porque, percebe? Olha como é importante fabricar crises. Né? O seu bandido ser mais perigoso que os outros. Né? Percebe? Aí tem mais. Né? É você
colocar o REC solto no seu quintal. É uma maravilha, né? Que aí a polícia mais bem acabada com mercadoria política. Eu aprendi com os policiais que o REX, eles usam a palavra REX para falar do cachorrinho, né? Que é um cachorro policial, mas que são eles, que não são vistos como humanos, são vistos como pessoas adestradas, né? E tal, sem sentimentos, essas coisas todas. Falou, o REX, primeiro, abana rabinho, vai lá, pega o seu osso eleitoral e entrega para o dono. Logo depois ele descobre que pode ser sócio. Pega um assim para ele e outro para você. Depois ele descobre que pode ser seu patrão e fica com os ossos para ele e patrocina as próprias carreiras eleitorais, porque ninguém nega a favor à polícia, sabe? A polícia está em todos os territórios. A pergunta é como ela está. Não tem essa de polícia não está. Tá? Não tem. A pergunta é como está. Fazendo que tipo de acordo? A guerra, você faz a guerra para vender a paz do cemitério, que é a simulação de que caíram os crimes, pela censura, pela ocultação, pela manipulação, pelo desaparecimento dos corpos e das evidências, e para produzir a paz da propina, a paz do arrego. Pela guerra controla crime, guerra produz os grupos organizados criminais, né, para poder retroalimentar a economia política do crime. Então, obviamente, o sujeito ali, esse REX, então ele começa a ficar, percebe, a polícia já se autonomizou, já virou uma autarquia sem tutela, tá certo? Os setores dessa polícia aparelhados por grupos corporativos lá dentro. Tem que lembrar que na espada, a primeira instância de lealdade da espada é a si mesma, correto? O Collor manteve como superintendente da Polícia Federal Romeu Tuma, por 7 anos. Ele herdou, eu estou pegando, né? Herdou de antes, Sarney para cá. Sarney para cá, nós tivemos em torno de 31 ministros da Justiça e 17 superintendentes da Polícia Federal. Quem dura no cargo, hein? Ingerência na Polícia Federal, quem manda na Polícia Federal é ela mesma, tá certo? A partir dos seus grupelhos internos que são diferenciados e disputam poder. Tá? O senhor Collor, né, manteve ele por 7 anos. Quando o Collor caiu no impeachment, por quê? Né? Aquele cidadão estava cruzando o braço, ele não guarda qualquer nexo. Percebe indevassável, qualquer que seja a política pública do presidente eleito, o sujeito aqui tem castelado no carro. Tá certo? A Dilma manteve o Dallagnol por quase 7 anos e pouco. Caiu, né? Mas não porque ela está certa ou errada, ou ela está inocente, não é isso que eu estou discutindo jogos de poder. Fernando Henrique, que não é trouxa, em 8 anos de governo, colocou 10 ministros da Justiça e 6 superintendentes. Ele não queria mexer com a segurança, não ia produzir governabilidade alguma, então ele fez a dança das cadeiras, que não é o melhor cenário possível. Mas, pelo menos, ele não deixou ninguém se castelar e sabotar por dentro as iniciativas que ele queria fazer. Tá certo? O Bolsonaro, que todo mundo diz que é trouxa, entendeu? Já tem aí uns 3 a 4 ministros, não sei quantos superintendentes. Tá certo? E aí? Então, se você quer produzir estabilidade, inamovibilidade no cargo, é bom que você tenha mecanismos de controle, de governabilidade, de transparência, luz do sol nos porões decisórios, né, dos meios de força combatentes, dos meios de forças policiais. Percebe? Então, nós temos assim, né? Então, o governador, o governante, que é o comandante-chefe das polícias, é o governador estadual, ele terceiriza seu mandato, porque ele quer reduzir o ônus, o custo. E a polícia presta serviço sujo. Então, olha, a polícia é boa para prestar serviço sujo, certo? Nesse grupelho que você deixou locupletar e tomar de assalto a polícia por dentro. Daqui que produz vazamentos, dossiês apócrifos, silenciamento de oponentes, desmoralização pública de personagens parentes do oponente. Percebe? E você fica refém. Miçanga, troca de miçanga. Por isso que aqui no Brasil a boa ocorrência policial é aquela que ninguém viu e que ainda não foi aparelhada. Não teve filminho, ninguém reclamou porque foi silenciado, entendeu? E não saiu na TV Globo. Cadê o parâmetro, o mérito de aferição? Cadê os mecanismos de controle externo, profissional e interno? E lá o Ministério Público controla com a polícia? Você controla a ponta de um iceberg, pede por favor, porque o coelho da linha de produção é o policial. Então, qualquer policial sabe que ele tem um nível de autonomização decisória indevassável. Aqui não tem uma doutrina nacional de uso da força, não tem uma doutrina que faça conversar o armamento, que é a logística, né, os equipamentos, com os modos táticos do agir, à luz da missão política dada. De modo que tudo, né, o pode não pode policial não está claro. Né? Você negocia o sabor das reações de clamor social. Correto? O nível de autonomização? O nível de autonomização predatória, de politização interna que você fez? Você elegeu, você colocou na cadeira decisória como 5º e 6º poder? Entendeu? Né? Organizações classistas armadas, que são categorias profissionais, é só que elas não têm poder moderador nenhum, nem no estado de defesa, nem no estado de sítio, nem nada que prevê. Ainda tem um Conselho da República,
que é composta, em sua maioria, pelos outros poderes, que controla o presidente e usa o presidente das ferramentas, dos brinquedinhos de matar, cortar e ferir. Por um acaso você quer um médico, um cirurgião tremendo a mão para cortar a tua barriga? Então, por que você quer um policial que treme a usar a arma? Você quer um açougueiro que estraga a sua picanha, que trema a mão? Tá certo? Aqui a gente não controla, percebe? Não controla as coisas básicas. Uso individual do armamento e gasto individual de munição. Se você não controla o uso da força da polícia e a qualidade decisória, a tomada de decisão nos níveis de decisão, você não controla porcaria nenhuma. Você está pondo papel de bala brilhoso em recheio podre. Tá certo? Fica dando agradinho, fica dando miçanga para a polícia. Aqui teve um erro. Aqui se investiu em profissionalização da polícia, entendeu? Não se combateu o corporativismo e muito menos institucionalizou. Então, o governo Bolsonaro odeia a polícia. Eles querem uma polícia fraca para policiais vulneráveis, indigentes. Eles odeiam Forças Armadas. Eles querem aparelhar as Forças Armadas para seus propósitos pessoais. E por isso conseguir? Não tem política de segurança e nem política de defesa. Mas você acha que eles têm condições de conseguir isso, tanto com a polícia, esse aparelhamento para fins políticos? Vamos pensar quem é. Imediato? Hoje, tem uma passeata aqui no dia X de setembro. Então, como eu falei, tem muita tempestade, tem mais tempestade e menos corpos. Só que os corpos, podemos diminuir essa tempestade, que ela é bem menor do que se pensa. Eu não sou mãe de nada da segurança, não sou profeta de segunda-feira que acerta o resultado do jogo, porque o jogo foi no domingo, não faço conjecturas, não cloroquino analiticamente e não fico vendendo, entendeu, mantras, mitos urbanos sobre segurança pública porque custa vida. Se eu não quero cloroquina na saúde pública, eu também não quero na segurança porque custa vida e liberdade. Tá certo? Então, mais do que políticos chorando, ai meu Deus, morreu, mas aqui, cada tragédia é uma reestreia. É uma rebobinagem, a pessoa sofre de novo, cujos problemas estruturais são os mesmos. São os mesmos. Correto? Os mesmos, de ingovernabilidade. O problema é político, a solução é política. É vergonhoso, entendeu? É vergonhoso. Né? Como é que você resolve esse negócio? Não sei agora, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá certo? Então vamos aqui algumas medidas que a caneta com tinta do governante, que são executivas, tá? De natureza administrativa, procedimental, sem violar direito de ninguém. É só brincar com a caneta de verdade. Primeira coisa, tem um RDPM, um Regulamento Policial Militar. No caso da Polícia de São Paulo, está disponível na internet. Entra lá, tem vários artigos impedindo qualquer aglomeração, manifestação político-partidária de policial, porque ele é um agente público armado com poder a mais que o cidadão. Certo? Se ele quiser brincar de passeata, ele vai ter que entrar no Mercado Livre, comprar uma fantasia de carnaval, uma arma de plástico e mesmo assim ainda vai responder, tá certo, no seu horário de folga, por violação do Estatuto do Policial Militar e do Regulamento Disciplinar. Quando Mas a Polícia de São tem Paulo... respondido? Só te perguntar isso. Isso tem sido efetivo? Agora nós temos que ver qual é a eficiência do sistema. Aí você está me perguntando uma coisa que você tem que perguntar para o Comando Geral e para o Dória. Eles é que estão no governo. Não, estou sendo muito sincera, porque senão a gente perde o fio da meada. Então, a primeira coisa é ter um RDPM. Todo soldado sabe, todo mundo conhece. E a base da polícia, que é uma base operária, tá? Os policiais vieram de onde? Pretos, pobres, pardos, que moram longe, que fizeram concurso para PM, para ter ascensão social, porque o perfil de entrada no concurso público é baixo. Força Armada e Polícia, Exército e PM foram os lugares de maior mobilidade, caminhos de ascensão e mobilidade social para o mundo pobre e para o universo popular. Esse sujeito é arrimo de família. Ele entrou na polícia para ter estabilidade. Ele entrou para o exército, entendeu? Para ser burocrata e técnico. Tem medo de guerra, medo de qualquer coisa que tire ele do escritório. O negócio dele ali é ficar mexendo papel, futucando burocracia, fazendo sigla, escrevendo manual. E, se possível, aprendendo tudo de CNPJ, para quando ele estiver na hora de ir para a reforma reserva, montar o CNPJ dele com o nome da família. Todos, a maioria tem, não é novidade ver, entendeu? Na CPI da Covid, oficiais que abriram CNPJ, ONG, não sei o quê. Isso é comum, um cara abre firma de segurança, quer ganhar um caraminguá a mais, quer ser consultor, burocrata, porque conhece os meandros do Estado, passa o dia inteiro sentado, entendeu? Fazendo exatamente isso, a maioria. Eles são classe média, quer levar a família para a Disneylândia, quer comprar uma casa na praia, você entendeu? Comer picanha com não sei o que, com cerveja no final de semana. Tá? Então, o problema dos micos do Bolsonaro e desses militares corporativistas e oportunistas chupacabras, que são governos de militares, não um governo militar, tá? Aqui desmoraliza as Forças Armadas.
Não, as Forças Armadas não estão tendo paz. Todo dia tem um escândalo. É o escândalo da picanha, o escândalo do leite condensado, do chiclete. Quer dizer, nenhuma conta passa no teste da transparência. É só jogar a luz do sol com o TCU e todo mundo volta correndo para casa para preparar uma defesa, sabe? Você só pegar um carro de som ali nos três poderes e colocar o som. Alô, alô, rapaziada! Todas as licitações e tomadas de preço dos últimos 6 anos serão objetos de revisão auditora. Vai todo mundo correndo, tá certo? Porque enquanto tem uns no banquete do DAS, né? Meu DAS, meu cargo comissionado em minha vida, a maioria está juntando prova para se defender, sabe? Para se defender de sindicância. Porque são trabalhadores, são pessoas assim que têm uma carreira, entraram no exército para fazer uma carreira, né? Para ficarem em paz lá, cuidando da vida deles, tá certo? Então tem uma desmoralização que também me interessa, né? Quem está cantando de galo por aí, garnizé, entendeu? Achando que é galo de briga, é uns coronéis que estão com um pé na aposentadoria, um pé no pijama, não viraram síndico de prédio, não pintaram o cabelo feito Sarney, entendeu? Né? Para poder, né? Correto? E o sujeito está perdendo poder e prestígio. Então ele está se candidatando, fica dando espasmos por aí, é se candidatar a cargo comissionado, é ser adido de alguma coisa, arranjar um bico dentro de uma estatal, que é um pouco do destino, criar uma firma de segurança, prestar consultoria, tá certo? É um bando de Sérgio Reis, entendeu? Um bando de gente, né, desnorteadas, que não sequer representam a base do oficialato e muito menos as praças. Tá certo? Essa associação nacional que falou, olha, nós estamos aqui fechados com o Exército, tá certo? Ela tem 18 ou 19 associações no país, vinculadas a elas, e a maioria de oficiais. Portanto, não representa o mundo das praças, que é a maioria, né, dos policiais militares. Segundo, o que eles disseram é nada mais do que está escrito na Constituição. Então não ameaça nada, só que num contexto de medo, estamos aqui para seguir o Exército. É gargalha mesmo em estado de defesa, que tem que ser aprovado pelo Congresso, que tem que ser, entendeu? O meu estado tem que passar pelo governador, tem que pedir ao governador, não é assim não. Não é dessa maneira. Eles estão nada mais, nada menos que produzindo uma obviedade, quer falar literalidade, para parecer que é mais poderoso do que é. Não, entendeu? A gente aqui vai seguir, porque eu não vou seguir nada. Você está se referindo àquela nota de uma associação nacional? Aquela nota é boba. Imagina, 18 instituições. No Rio de Janeiro, em cada estado, você tem associação de praças, associação de oficiais, que não são sindicatos, são clubes de serviço e de lazer. E que ali dentro, porque não podem se sindicalizar. Tá? Então, também tem isso. Vamos continuar aqui com a caneta do governador. Você tem um estatuto que proíbe. Correto? O sujeito brincou de galo, gritou ali alto, desafiou, licenciado, afastado, a bem do serviço público, exonerado. Tem matrícula, querido. Né? É subordinado a 2 justiças, a justiça civil e a militar. É chato toda a vida, sabe brigar com o governador porque ele tem caneta. Né? O sujeito parrudo, musculoso de academia, geleca de academia, pode muito até a página 4, mas não pode mais, os armados, do que uma cidadania Rottweiler com uma caneta de tinta de governante. Tá certo? Eu não sei que sujeito queira. Então, o que vai acontecer em setembro depende do governador e depende de outras coisas que eu vou dizer aqui. Tá certo? Você quer ver parar a brincadeira? Você anuncia no jornal, não precisa nem fazer um decreto, tá? Uma portaria. Você fala assim, estou chamando de volta todos os policiais militares estaduais cedidos a outros órgãos públicos em desvio de função. Vocês têm 24 horas para se apresentar à Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia de São Paulo, são as maiores polícias do país, ou a de Minas Gerais. Correto? Todo o país. O sujeito está dentro do judiciário ganhando comissão, está dentro de prefeitura, dentro do Ministério Público, correto? De babá de autoridade. Que aqui a autoridade brasileira acha que só tem autoridade se tiver uns batedores da polícia de tanquinho, entendeu? Ou então um bando de fulano falando, não é a doutora, né? Naquele arte, não é a doutora, porque é assim, a pessoa tem que ser subcelebrity, né? Então ela tem que terceirizar, privatizar os recursos públicos de segurança. Tem que ter polícia parada na porta para tirar a ostensividade da população, mas a autoridade precisa dessa exuberância, desse excesso, dessa ostentação. Polícia, ostentação, autoridade, ostentação. Tá claro? Chama de volta. Aí vai estar o Tribunal de Justiça pedindo, pelo amor de Deus, me dá meus PMs de volta. O prefeito pedindo, pelo amor de Deus. E o policial assim, gente, eu não quero perder meu R$1.000. Eu quero melhorar de vida, eu quero sair daquela perseguição, daquele RDPM com a espada de Damocles na cabeça, naquele mercado persa que é a venda de escala, tá certo? Me deixa aqui quieto, eu estou aqui trabalhando, bem do serviço público. Pronto. Você acha que algum praça, arrimo de família,
algum fulano, algum oficial que está lá ganhando os seus 2.000 de DS a mais, 3.000, vai brincar de voltar, vai querer voltar. O governador pode fazer isso imediatamente. Segundo, suspender desculpa, férias. só para eu entender uma coisa. E qual é o ganho do governador, por exemplo, em fazer algo assim? A polícia dele acabou de aumentar o efetivo, tem uma boa razão. Vamos ter conflitos de larga escala, problemas, eu preciso de todo o policiamento ostensivo disponível. Mas ele não Parte da compra minha briga com polícia um tá monte de gente quando faz isso? Por acaso, o que o policial faz na prefeitura? É desvio de função. Tá certo? Ele não está exercendo atividade fim de policiamento. Correto? Só que os órgãos públicos, as repartições estão cheias de policiais militares. Todo mundo quer uma babá. Tá certo? Todo mundo quer uma babá. Todo mundo privatiza os recursos públicos de segurança. Tá certo? Isso se chama particularização. Né? A atividade meio das polícias consome uma boa parte do efetivo, tá certo? E a cessão para outros órgãos públicos. De tal maneira que a polícia militar, se ela tiver 90 mil, no máximo que ela vai conseguir colocar por quadrante temporal na rua é 20 mil. Para todo o estado, 25 mil. Tá certo? Onde é que está esse gasto? Né? Você chama de volta. Aí todo mundo vai ter que sentar, né? O TJ, o MP, vai vigiar a polícia. Não é isso? O prefeito diz que vai ajudar com a guarda, mas todo mundo vai colaborar para que as manifestações, que é um direito dos cidadãos, de direita, de esquerda, etc., ocorram. Entendeu? Porque manifestação não rompe com a ordem pública. Muito ao contrário, é o espaço de ocupação de fazer a ordem pública. Tá certo? Então, você chama de volta. Percebe? Só você dá um anúncio aqui na televisão. Põe no Twitter, tô chamando de volta. Pronto, todo mundo pianinho, a oncinha, volta a ser o gatinho que ela é. Fim da primeira parte. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.